uma tubulação de gás, que passa agora a ser a principal suspeita de ter causado a tragédia. Dessa tubulação, o gás teria vazado e explodido. O trabalho hoje era procurar outras partes do encanamento de gás para tentar descobrir se foi mesmo daí que surgiu o vazamento. Mas o perito deixa claro que até agora, ao contrário do que chegou a ser noticiado, não foi encontrada nenhuma tubulação clandestina. O laudo fica pronto em 30 dias e é um dos principais documentos da investigação, que pretende descobrir os culpados. Já o laudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, diz que foi encontrada a presença de GLP, o gás de cozinha, o que descarta, segundo os técnicos, a possibilidade de outro tipo de gás, metano, por exemplo, ter se desprendido da terra e provocado a explosão. Luiz Cosme, 60 minutos. Nós vamos agora chamar o repórter Luiz Cosme. O Cosme continua lá no Osasco Plaza Shopping e nós vamos saber qual a situação de momento que tem de novidade. Vamos lá, Cosme. Ok, Carlos Henrique, agora nós mudamos de posição dentro do shopping, estamos num dos pontos mais atingidos pela explosão. Veja só que coisa impressionante essa loja de tênis. Não sobrou praticamente nada, a gente vê apenas as caixas e é isso que dá para identificar que realmente era uma loja de tênis. Podia ser qualquer outra coisa, já que ela está completamente destruída. Essa loja do lado também teve o mesmo destino. Veja só, as estruturas todas caíram, está tudo destruído, escada, vigas, paredes, enfim, foi tudo para o chão. Impressionante a destruição aqui. O mesmo aconteceu nesta outra loja, que inclusive dá até para a gente ver a rua do outro lado. Veja só a violência da explosão, né? Essa é mais uma das lojas, como nós dissemos anteriormente, são cerca de 20 lojas e, portanto, os prejuízos são enormes. Além da questão das vidas, das pessoas que morreram, os prejuízos materiais também são muito grandes. E o trabalho de investigação, como nós mostramos há pouco, continua. Aqui, por exemplo, olha, está o material de trabalho dos peritos. Essas ampolas servem, na verdade, para coletar amostras de ar e, a partir dessas amostras, saber da presença ou não do gás. Além de tudo isso, além de outros detalhes que já foram explicados por aquele perito na outra reportagem. Bem, mas uma questão que sempre se levanta, além da questão das vidas, é a indenização. Como é que fica? Quem vai pagar e como? É isso que nós vamos conferir na reportagem de Lúcio Sturme. Mais de 30 lojas destruídas, 170 fechadas, sem contar as do comércio nas ruas adjacentes, que foram interditadas. A expectativa é de que, a partir da divulgação do laudo final sobre a causa do acidente, uma longa batalha judicial deve se iniciar. Este cabeleireiro mostra o local onde ficava o salão, montado no final do ano passado. Só restaram as luminárias e as fotos. Ele calcula um prejuízo de R$150 mil, mas por enquanto ainda está mais preocupado com os sócios e os funcionários que estão internados. A gente vai esperar primeiro ver as pessoas que estão doentes, tem pessoa em coma, tudo, e isso é secundário para a gente. Então a gente vai esperar, depois eles devem chamar, a gente vai conversar. Além dos processos individuais, o Ministério Público de São Paulo também estuda a abertura de 2 ações contra o shopping, no caso de comprovada a responsabilidade da administração pelo acidente. Uma ação civil coletiva para indenizar as famílias das vítimas e outra ação penal referente à condenação da empresa. Desses processos, boa parte vai acabar estourando aqui na seguradora do shopping. O diretor da seguradora revela que o cliente, no caso a administradora do shopping, terá uma boa cobertura. Tinha um seguro contra incêndio, lucros cessantes, que são as despesas durante o tempo em que o shopping ficar fechado, e também seguro para danos contra terceiros, no caso, as vítimas e os donos de lojas. Com relação aos danos materiais, essa apuração é feita, vamos dizer, pela administradora do shopping, tendo o nosso apoio, e no caso dos danos pessoais, se não houver um acordo administrativo com a administração do shopping, isso será feito via justiça, via judicial. Como é que se calcula um dano pessoal? Isso, de qualquer forma, é muito difícil se calcular a vida de uma pessoa, mas, de qualquer forma, os critérios que são normalmente utilizados levam em consideração a idade do momento do acidente, levam em consideração a profissão, evidentemente o rendimento, uma estimativa de vida, né?
e aí você tem um valor básico para poder ser discutido. Muito se falou a respeito de uma espécie de um porão, na verdade um grande espaço aberto que existia entre o piso do shopping e propriamente o solo. É exatamente isso que nós estamos mostrando. Veja só o tamanho desse buraco. E é nesse ponto onde nós estamos que esse porão, se é que você pode chamar assim, tem a sua maior profundidade. É mesmo um buraco muito grande e, segundo aí as primeiras investigações, o gás teria se armazenado aí. Bom, conforme nós dissemos na abertura do jornal, subiu para 42, infelizmente, o número de mortos. Estava havendo um desencontro de informações, já que não estava havendo uma certa comunicação entre o IML de Osasco e o IML de São Paulo. As informações que nós temos agora é que esse número de 42 é obtido porque morreram 38 em Osasco e 4 pessoas em São Paulo. A última vítima, a vítima de número 42, é uma mulher, a Fabiana Oliveira da Silva. Ela morreu no HC em São Paulo hoje de manhã. O bebê Bruno dos Santos Pereira, que foi salvo pelos bombeiros, não corre risco de vida. Num boletim divulgado agora há pouco, o Hospital Montreal em Osasco diz que Bruno vai passar por novos exames. O pequeno bebê foi retirado dos escombros, aparentemente sem ferimentos graves. Foi liberado pelo HC, mas ontem foi novamente internado às pressas, depois de sofrer convulsões. Bem, agora há pouco o repórter Lúcio Sturme apresentou uma reportagem mostrando aí o problema das indenizações. E nós tivemos agora há pouco, visitando aqui algumas instalações do shopping, por exemplo, a questão do estacionamento. 12 carros ainda estão aqui no shopping, não foram retirados. Não dá para saber se esses carros pertenciam a pessoas que, infelizmente, tenham morrido ou estejam muito feridas, ou mesmo daqueles que saíram correndo desesperados e ainda não tiveram tempo de vir aqui pegar. De qualquer forma, são 12 veículos. Um outro problema que a polícia e os bombeiros estão encontrando, olha, lá embaixo, tá certo que a gente está longe, mas o nosso cinegrafista faz um esforço e mostra como tem gente lá fora. É impressionante, o shopping está completamente cercado de curiosos e isso acaba, evidentemente, além de não preservar o trabalho, atrapalhando aí a ação de policiais e bombeiros. Por isso nós estamos aqui junto com o Coronel Mascarenhas. Coronel, vocês estão tomando aí algumas medidas para justamente evitar essa situação. Qual vai ser, hein? Perfeitamente. Já providenciamos para que marteletes e brocas sejam deslocadas para cá. Nós iremos providenciar tapumes para isolar o local, preservá-lo, dar condições para que os peritos prossigam com serenidade o seu trabalho. Os remanescentes policiais militares do Corpo de Bombeiros façam a sua orientação ao pessoal da Prefeitura que vai prosseguir nesse trabalho e, satisfeita a curiosidade da opinião pública, muito justa, por sinal, volte à normalidade neste trecho aqui da cidade. Coronel, nosso tempo está acabando, mas uma coisa que eu fiquei com dúvida, acredito que muita gente em casa também esteja. Nós mostramos lá a Praça da Alimentação, que teoricamente teria a maior concentração de gás, né, já que são restaurantes e lanchonetes, claro, e praticamente intacta. E aqui, que eram lojas, boutiques, completamente destruídas. Isso tem uma explicação lógica? Bom, na Praça da Alimentação, logicamente há a maior concentração de tubulação de gás. Se houve vazamento de gás, a perícia vai tirar a sua conclusão, não é necessário que nesse local eventual de vazamento tenha ocorrido a explosão. Você sabe que neste piso há um espaço vazio entre a laje de piso e o subsolo. E todo esse espaço é intercomunicante. Então, se houve vazamento de gás, esse vazamento pode ter se expandido e no ponto mais vulnerável explodido e aflorado, que foi esse córner aqui entre a Avenida João Batista e a Tenente Avelar. Coronel, muito obrigado então pela sua participação e boa sorte aí. E em relação a essa investigação sobre o vazamento ou não do gás, o IC, o Instituto de Criminalística, também trabalha com uma outra hipótese. Ele quer saber como é que estava sendo feita a manutenção dessa tubulação, se esses tubos estavam sendo realmente verificados e se esse cheiro que foi denunciado aí por tanta gente que diz que estava sentindo o cheiro de gás, se isso foi levado a sério e se isso foi medido. Os técnicos acreditam que com equipamentos nem tão sofisticados assim, poderia ser detectado ou não este vazamento. Agora nós voltamos ao estúdio com Carlos Henrique e Madeleine Alves.